Papo de Boteco. Papo de Boteco aqui, rapaziada, ligada na live do Geraldino de Arena. Acabou sendo Papo de Boteco mesmo, né? Da NET. 10 para as 9 eu tô saindo. A live mais clubista da NET. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no que se chama penalidade máxima aí. A gente, semana passada, começou a trocar uma ideia sobre isso e a gente está aí vendo aí as repercussões aí dos casos aí que começaram lá em Goiás, se eu não me engano, vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado. Vimos aí jogos, inclusive hoje eu vi uma reportagem do jogo do Vila Nova de Goiás, 2-0, né, que foi o jogo que faz uma combinação de resultado. Aí eu pergunto a vocês, já colocando aqui uma pimenta no angu, né? Assim, colocando caroço nesse angu. A parada é a seguinte: as sites de apostas patrocinam todos os times brasileiros, coisa que na Inglaterra e em outros países é proibido. Não, na verdade, Leandro, eu tenho que me corrigir. Eu citei numa outra live que foi proibido, mas foi proibido o envolvimento de qualquer tipo. Pode patrocinar sem problema nenhum. Só que existem limitações. Eu vou jogar o brainstorm para vocês de determinadas coisas. Ponto 1 uma opinião pessoal minha de que eu acho que não deve ter esse lance de tantos amarelos no jogo, tantos escanteios. Para mim deveria ser direto: vitória, derrota, empate. Essa é uma opinião que carrego comigo, eu, Leandro Carvalho. E a outra é em relação ao seguinte. Estão falando de jogadores. Mas e o que envolve os jogadores? O árbitro, o VAR e a pressão que sofre nessas cabines de VAR que a gente não consegue ter acesso, por exemplo, que a gente é blindado, cara, mas a gente sabe como é que é, né? Você chega na cabine do VAR lá e de repente no ouvido de um juiz, ninguém sabe se isso acontece, né? Mas assim, vocês concordam que deveria ter uma restrição de apostas nesse sentido? E também, ao mesmo tempo, uma ampliação dessa investigação? A investigação. Posso começar? Pode. A investigação vai continuar, Leandro. Ela chegou aos clubes da Série A, entendeu? E não vai parar agora. Mas você acha que não tem que chegar nos árbitros, nos juízes também, nessas coisas? Vai chegar em tudo que é canto, Leandro. Se não já tivesse sido investigado. E já deve estar sendo investigado. Será uma outra pergunta que eu deixo para vocês debaterem. Será que há risco do campeonato ser paralisado? Já foi rechaçado. Cara, só se tiver algum lance de eles descobrir a aposta com números de gols. Acho que só se chegar nesse ponto. Aí... Charlinho, boa noite, Charlinho. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Desculpa aí, problemas técnicos hoje aqui me atrapalharam um pouquinho. O computador estava com problema, mas resolvido, graças a Deus. Eu estava com saudade de você, pensei que você fosse botar Charlinho de Milano. Rapaz, é que na pressa já está digitado, então já foi o que está para adiantar. Mas, rapaz, cara, o maior venceu, né? O maior de Milano venceu, né? O freguês eterno, né? Mais uma vez. Cara, em 3-0 virou já um número que eles estão acostumados a apanhar de 3. Na Copa Itália foi 3, hoje mais 3. Então, virou passeio. Virou passeio. É a baranga italiana. Só uma pergunta, Charles, assim, até para não fugir do tema do árbitro aqui. Você está igual o Vasco, com problemas técnicos? Problemas técnicos, igual o Vasco. Mas vem cá, o Vasco está com problemas? O Charles, para mim, falou ano passado que agora não ia ter mais problemas, que agora tudo era solução. Não, mas o problema do Vasco é técnico. Mas a gente vai entrar nesse escolheu, tá tudo tranquilo. Boa noite ao meu picado Betão da Bahia, né? Boa noite ao meu picado Betão. Boa noite ao meu Tefinho, freguesaço de caderno, né? Quer CPF na nota, Tefinho? Quer CPF na nota? Nota aí, 7. E boa noite a todos. Gente, eu estava com saudade. Semana passada, infelizmente, a gente estava, né, com uns problemas, não pude vir.
Agora, falando desse assunto aí, ô Leandrão, cara, eu acho o seguinte, a gente já passou aqui no Brasil, em 2005, sobre a máfia do apito. Não sei se vocês lembram, né? Até deram um título para o Corinthians. E eu acho que está estourando no lado mais fraco. Eu acho o seguinte, está estourando do lado mais fraco. A corda começou a arrebentar no lado mais fraco. O jogador toma cartão amarelo porque alguém dá o cartão amarelo. Não, me desculpa. Aí você tá... Não, peraí, Charles, aí você está falando uma bobagem. Você está falando uma bobagem muito grande. Porque o jogo, você pegar entrevista dos jogadores, o cara mesmo fala que vai lá para dar uma porrada para tomar cartão. Aí você acha que o juiz não vai dar? Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu só completar, Betão. Deixa eu só completar. Eu só estou falando que o jogador é o lado mais fraco dessa principalmente o jogador de Série C, D, sem referências ao Fluminense. Né? Principalmente os jogadores de séries inferiores. Cara, a arbitragem, para mim, é o foco desse problema. A arbitragem, para mim, é a engrenagem maior desse problema. Na hora que começar a divulgar o que os árbitros estão recebendo, porque o árbitro ganha menos que um jogador de Série A, vamos combinar. O árbitro ganha menos do que um jogador de Série B, mas o árbitro não são profissionalizados. Não são profissionalizados. E surge uma propostinha dessa, vamos fazer, marcar um pênaltizinho ali, um pênalti, e principalmente árbitro de VAR. O árbitro de VAR, para mim, é uma vergonha. Os caras ganham para ver uma televisão e não conseguem ver a porra da televisão. Então, aí eles ganham também para botar escanteio lateral. Não. Betão, tá todo mundo inserido no meio. Mas então pronto, não vai botar que o jogador é a corda mais fraca, não, que isso aí não cola. Mas eu acho, Betão, que, assim, não acho que vai paralisar o campeonato. Não acho. Se fosse um país sério, parava o campeonato, organizava tudo, mas a gente sabe que não vai ser, não vai acontecer. Mas se parasse, o Vasco não vai parar para o Vasco não cair. Não, o Vasco não cai. Vasco é Libertadores, Betão. Estou tranquilo com relação a isso. Estou tranquilo. O Tefim quer falar aí, ó. Tefim fala, pelo amor de Deus. Tefim, fala. Opa. Até foi comentado, eu já ia falar sobre isso, foi comentado aí na live, né, que, na verdade, as casas de aposta não têm envolvimento nenhum nisso. Elas estão perdendo dinheiro. Você fica fazendo isso. Se a casa de aposta começar a investigar, Tefim, é aí que a corda vai arrebentar, porque elas são as mais prejudicadas. Hoje, num grupo do Botafogo, foi citado, botaram uma imagem do jornal Metrópolis, falando que o Gabigol anunciou uma parceria com uma casa de apostas Cara, aí foram tentar zoar, falei, cara, como assim você acha mesmo que ele vai ser envolto na parada? Uma pessoa pública e tal? O problema não é a casa de aposta, é o intermediário. Muito pelo contrário, exatamente. É o cara que está apostando. Exatamente. Então, assim, além disso, o que me surpreende muito, um por um lado me surpreende e outro não é mais novidade. O Eduardo Bauerman, cara, jogador do Santos, não é jogador do Vila Nova de Goiás. E eu quero parabenizar aqui o presidente do Vila Nova de Goiás, né, que ele foi o denunciante. Ele viu que dois jogadores dele estavam envolvidos nesse esquema, ele escutou de outros jogadores e denunciou. Denunciou a pessoa, no caso, nem foram os jogadores, se não me engano, foi a pessoa que abordou os dois jogadores, se não me engano, Gabriel Domingos e o Romário, né, o volante. Então, assim, lateral, parabéns. Mas o que me surpreendeu, Eduardo Bauerman, jogador do Santos. Cara, o próprio Aleph Manga, que tem um mercado, né, se destacando no Curitiba, né, e o Sobis, algum tempo atrás, já tinha dito uma matéria falando exatamente sobre isso, há 2 anos atrás. O Rafael Sobis já falava sobre isso. E o Charles, tem outro detalhe também. Além de falar do Rafael Sobis, eu tenho que falar também, que eu falei que não me surpreende, é o Vitor Ramos. O Vitor Ramos, ano após ano, está envolvido em alguma coisa. Foi suspenso por doping, aí teve esquema de sei lá o quê, aí foi denunciado por sei lá o quê. Agora, o nome dele, mais uma vez, é citado. E eu, assim, anos atrás, eu achava,
é um bom zagueiro para elenco, né? Você ter uma equipe de... Destaque dele foi pegar Nicole Baus. E também esse detalhe, né? O maior gol da carreira dele. Aí... Só que não me surpreende tanto, mas o cara ainda tem mercado. É jogador da Chapecoense. Entende? Se não me engano, até capitão da Chapecoense. A Chapecoense está lá embaixo agora, né? Não, mas mesmo assim, cara, não é um clube que não tem conhecimento. O Vila Nova nunca fez frente, nunca foi uma equipe que, tudo bem, tem a tradição dele, múltiplas vezes campeão goiano, mas não é essa a questão. O que eu estou pontuando é que o Vitor Ramos não é a primeira vez que está envolvido em polêmica. Foram inúmeras vezes. E agora, mais uma vez, o Vitor Ramos está envolvido nessa questão. O Aleph Manga, o Charles, ele, na verdade, não está na primeira fase da investigação. Porque eles investigaram, são 40 nomes. Mas, por exemplo, o Richard do Cruzeiro, que jogou até aqui no Vasco, também está. Ô, Charles, Stefano, Leandro, eu sei que Lessa não está aqui, mas eu queria tirar uma dúvida com vocês. No caso dos 2 jogadores do Atlético Paranaense que foram afetados, eu acho que não sei se foi rescindido. Cara, e os 16 milhões que foram gastos neles, velho? Perdeu o dinheiro, Beto. Corre atrás na justiça. Mas será que o clube pode pegar a parte que seria que foi dada para o jogador? Ele vai ter que correr atrás em algum meio, né? Mas dificilmente pega. Por isso que é tão complicado você, de repente, rescindir o contrato com esses jogadores, né? Dessa maneira, porque o clube fez um investimento. Está aprovado, Charles? Você vai ficar pagando o cara salário? Mas, não, você pode... Mas é aí que está. Você vai dar uma justa causa. Mas e o valor que você pagou para aquele jogador? Mas você vai botar... O cara vai ser suspenso, porra! Olha só, tem um porém. Eu acho que esses 2 atletas paranaenses eram emprestados. Não pertenciam ao clube. Eles foram recebidos... Pelo que eu li, Stefano, falou que eles gastaram 16 milhões com eles. 16 milhões. Ah, é? Então o Pedrinho... do empréstimo, só se foi isso. Porque até onde eu lembro, era emprestado. Ah, não, minto. O Pedrinho emprestado era do São Paulo. Desculpa. O Pedrinho... mas aí é outro caso, porque ele bateu na mulher. Né? Ele bateu na mulher, aí rescindiram com ele. Aí a pergunta para vocês. Aliás, Betão, eu quero o Cuca no Vasco, tá? Não tem que ter uma regulação aí no país sobre isso? Vocês não acham que não era hora de abrir já esse negócio? Já passou da hora, Betão. A única regulamentação que vai ter é tirar o que o Leandro disse. Negócio de escanteio, de lateral. Gente, é simples. A Champions League, os campeonatos europeus, tá aí o Tefinho, meu freguês, pode falar melhor do que isso. Todos eles lá são regulamentados, todos eles lá têm o seu esquema, e as próprias casas de apostas investigam muito sobre isso, para não perderem dinheiro, porque as casas de apostas são as principais prejudicadas nesse assunto, cara. Então, elas mesmo fiscalizam para não ter merda. Ó, tá tendo um movimento estranho aqui, vamos lá dar uma olhada. E aí, vai em cima disso. Mas não, aqui no Brasil, o pessoal faz a bangu, e aí fica nessa palhaçada que está aqui. Então, se regulamenta, se faz um negócio padronizado, acaba. Quer dizer, acaba não, diminui. Mas acabar, eu acho que não acaba nunca. Mas aí eu só quero falar uma coisa aqui, rapidinho, o Stefano vai falar. Isso só mostra que jogador, na sua grande maioria, é burro. Sim, sim. A grande maioria é burro. Eu vi uma matéria de um jogador que a namorada dele manda ele, você fez merda, você acabou com tua carreira. Porque, meu amigo, a gente está falando, por mais que você não ganhe milhões, Foi do Romário do Vila Nova, o primeiro que foi citado mesmo. Isso, você está ganhando seus 3, 5, 6 mil reais por mês. Isso eu estou falando de jogador bem lá embaixo. Porra, nem todo brasileiro ganha 5, 6 mil reais por mês, não, meu amigo. Isso aí. Nem todo brasileiro ganha. E outra coisa, Betão, isso aí só mostra, na minha opinião, uma coisa, que sempre existiu a mala branca e a mala preta no futebol.
Para mim, sempre existiu. Não, sempre. Né? Isso sempre existiu. Então, o cara que dizia, não existe, isso aí acabou. Isso aí morreu por terra. Existe mala branca, existe mala preta. E a pergunta que eu existe a mala branca é a principal, que é pro outro time ganhar. Só que agora são pessoas fora dos clubes. Antigamente... Isso. Era gente do clube. Agora, eu quero saber... Ele Miranda mesmo cansava de pagar os outros times para ganhar do Flamengo. E não conseguia. Eu queria saber... Ô, Stefano, eu só queria saber que se tiver uma investigação séria, se for pesquisar a fundo, eu queria saber se vão descobrir quem pagou a Portuguesa. Isso eu queria saber. Porque começa lá atrás. Né? Então, começa... Né? mais longe, acho que vai ter Kobayashi. Começa lá atrás. Kobayashi Maru do Santos, ou do São Paulo. Começa lá atrás. Sandro Hiroshi. Kobayashi Maru é a nave da Star Trek, entendeu? Mas aí eu fiz uma analogia. Se começar realmente lá atrás, Charles, ela não seria digital, ela seria uma... Seria em papeleta amarela. Impresso, em papel... Em papeletas amarelas. Né? Aí a gente ia chegar na época que ia acabar com os títulos do Vasco, coitado. Cara, se for investigar direitinho, meu irmão, Flamengo vira América. E o Vasco Bangu. Rapaz, eu não posso dar risada porra. Rapaz, Betão, você tá numa... Só para encerrar mesmo. Tem alguns jogadores, né, dessa listagem toda, que além desses dois que eu citei, que me chamaram muita atenção por, assim, ter alguma história. Né? O Fernando Neto, que é cria do Fluminense, passou anos Vitória, né? Acho que o Betão deve lembrar por alguns instantes. Ele era um jogador... O Igor Cariús, que jogou no Cuiabá, na última temporada, jogou no Sport. Aliás, está no Sport, né? Atualmente. Paulo Miranda, ex-jogador do Grêmio, ex-jogador de outras equipes. Nino Paraíba, cara. Nino Paraíba. Mas Nino Paraíba não está entre os primeiros citados, eu estou falando. Ele foi a partir da investigação. Mas começou a chegar. Isso que eu tô... mas ainda vai chegar muita gente, Stefano. Aí eu digo para você, olhe bem. E o Nino Paraíba, só falando aqui, é um jogador que até pouco tempo estava por aqui e não recebia salário assim de 10, 20 mil, não. A gente já está falando salário. Tá? Eu não vou falar que era de 200, 300 mil. Não vou, mas vou dizer que acima de 70 mil ele recebia. O Aleph ganha 90 no Curitiba, pô. O Aleph manda ganhar 90 no Curitiba. Eu tô botando assim, falando bem baixo, como assim? Ele há muito tempo já recebia mais do que 70 mil. Então, é como eu digo, o jogador é burro. Parece que quanto mais tem, mais quer. E se atrapalha todo. Tem muito jogador da década de 80 que se perdeu hoje, que está sem dinheiro, mas tem muito que foram inteligentes. Investiram, souberam, estudaram. Né? E agora continua a mesma coisa. A primeira coisa que jogador faz é comprar carro de 400, 500 mil reais. Isso aí. Lembra do Neneca? O Neneca no Flamengo agora há pouco. Né? Se destacou, foi lá, comprou um carrão, deu um bico na mulher, e aí, agora quem é Neneca? Sim. E assim, não, isso não são só esses, João, tem muitos outros. Agora o que a gente tem que ver é o seguinte, essa regulamentação vai chegar agora? Não vai chegar? Como é que vai ser feito isso? Qual a participação que deve ter? Eu, particularmente, acho que empate, derrota e vitória, cara. É isso, não pode ser muito diferente disso. Se for... da suspeita de um monte de coisa. Agora, será que isso vai ser bom para, por exemplo, quando se limitar essas apostas, não vai se diminuir também o volume de jogos nas casas, nas bets? Aí é problema deles, pô. Não, pô. Não, porque tem assim, eu vi apostas surreais, assim, ó, fulano de tal vai fazer um gol até tanto tempo, ou vai tomar gol, quantos gols vai tomar. Uma coisa o pessoal está estudando isso, cara. Está tendo gente estudando isso. Eu não jogo. Tem amigos meus que jogam, jogo de bet e tal. Aí tem que entender uma coisa. Casas de aposta, você pode apostar em lateral, em escanteio e tal. Beleza.
Só que a culpa não é de quem está apostando e muito menos da casa de aposta, como eu já tinha citado. A culpa, na verdade, é do pilantra que entrar nesse meio, aliciando um cara que ganha pouco ou não está recebendo em dia, e para você, vai chutar a bola para escanteio. Porque vai. Então, tem aqui, ó, 10 milzinho aqui para você fazer 3 escanteios. Você vai topar? O cara topa, porra. Sim. Não que seja verdade, até o próprio jogador, né, tá entrando em processo, eu não quero nem falar isso, mas a gente começa a questionar vários lances. Sim. Né? Aquele do menino do Palmeiras, que ele tá... Já foi investigado. Não foi, eu sei, foi investigado e ele mesmo tá querendo processar, mas um lance daquele ali, todo mundo vai se questionar. Porra, na saída de bola, eu quero dar um chute para lateral. Betão, eu daqui a pouco vou ler o comentário da galera. Eu vou agradecer aqui esse nosso papo de boteco, que é um oferecimento Ocean Market, delivery que você compra sem sair de casa, 21997367380, ou liga para 2003-1280, a melhor carne aqui de Niterói, Hortifruti. Tem a quarta vez de amanhã para a galera. Eles aceitam moeda social Ariboy e ficam ali no estado do Badu, ali no Badu, na estrada Caetano Monteiro, 831. Tem loja em São Gonçalo, né, Charles? E tem loja também... São Gonçalo. Tem loja em São Gonçalo e tem loja também ali no Sapê. Você liga lá, 2003-1280. É isso aí. Papo de boteco para a galera aqui. Semana que vem tem mais sobre algum assunto polêmico que esteja rolando. Você que queira dar alguma sugestão, pode botar isso no nosso Insta, no direct, ou por mensagem no chat aqui, que a gente semana que vem